Para o demônio, é duas casas, tudo dele. É duas casas, a casa 1, a casa 2, tudo dele. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o apóstolo Valdeci Laia. Vou estar falando algo com você que é muito interessante, ao mesmo tempo também é assustador para algumas pessoas. Quando você vai falar com seus pais, vai falar com seus irmãos, alguém que você ama, alguém que você conhece, ou você já ouviu falar em situações de alguns conhecidos que essas pessoas vai e falam com você assim, ele ou ela é muito irritado. Quanto essa pessoa está assim, não deve mexer com essa pessoa. A maioria das pessoas pensam que está falando apenas com a pessoa, com o ser humano. Mas o que a maioria não sabe é que está falando com o demônio. Então, às vezes, você é uma pessoa que você ama. Às vezes pode ser seus pais, seu filho, seu marido, sua esposa. E aí você enfrenta uma situação dessa e pensa que não é nada de ruim. Pode ter certeza, qualquer alteração é algo espiritual na vida de alguém. Tem uma situação que a pessoa olha para você e fala assim, eu não fui com a cara dele, eu não fui com a cara dela. Mas por quê? Se a pessoa não te conhece, se a pessoa nunca te viu, por que ela tem que olhar para você e não ir com a sua cara, não gostar de você? Por que as pessoas têm que olhar para o apóstolo Valdeci e me julgar como se eu fosse falar assim, aí ó, esse aí é policial. E aí as pessoas começam a me perseguir para morte, perseguição de morte, sem me conhecer, sem nunca ter me visto. Você está entendendo? Tudo isso é situações espirituais. O demônio usava essa mãe para poder mexer com seu filho. Porque um dia o seu filho, esse filho, ele aceitou o chamado de Deus. Antes não tinha problema nenhum. Antes não tinha problema nenhum. Ele não estava... ele estava parado na fé, então ele arrumava a namorada que quisesse, alguém quisesse levar em casa, a mãe não importava, os pais não importavam, e ninguém importava. Depois que começou, fez um voto certo com Deus, essa pessoa começou a não prestar. Essa pessoa, esse filho, ele passou a não agradar essa mãe. A maioria das mães, ela quer ver o filho bem, fora das drogas, da criminalidade, quer ver os filhos bem-sucedido financeiramente, na família, arrumar uma esposa, filhos. Olha para você ver que coisa estranha. Você deve estranhar isso. Aí o filho estava no mundão. O filho estava parado na fé. Aí ele faz um voto com Deus. Senhor, eis-me aqui, vou servir o Senhor. Me dá direção, fala no meu coração. E daí, essa pessoa não presta mais. Esse filho, ele deixou ali a prostituição, a vida sexual ali fora do casamento, parou de bagunçar com o sentimento dos outros, e aí ele deixa tudo que não agrada a Deus e começa a servir a Deus. Aí essa mãe, ela já não se sente bem, porque não era a mãe, era o demônio. É o demônio que entrou na mãe. Por quê? Porque que quando antes o demônio ele estava no rapaz, estava tudo certo. Estava tudo assim. Para o demônio, é duas casas, tudo dele. É duas casas, a casa 1, a casa 2, tudo dele. E aí, uma dessas casas vai e converte para Jesus. Ela decide que vai servir a Deus a partir dali. Aí o diabo quer fazer o quê? Ele quer brigar com aquela casa que não é dele mais. Ou seja, nunca foi dele, só que ele possui. Ele toma posse. Familiares com confusão. O espírito da contenda, o espírito da morte, ele entra nas pessoas, entra em filho para prejudicar os pais e as mães, entra nos pais, pai e mãe, para prejudicar os filhos e as demais pessoas. Você está entendendo? E às vezes, como eu disse no início do vídeo, muitas pessoas que acham que está falando com a mãe, mas não está. Está falando com o demônio que está nela. Quem responde e quem escuta e quem responde não é ela, humanamente falando, é o demônio, é o espírito que está nela. É o espírito que está nele, no filho, no pai, na mãe, na esposa, no marido.
Quantas são as vezes que você notou situações difíceis? Você pensar assim, nossa, lá em casa é tão difícil, é tanta briga, meus pais estão brigando tanto, os meus irmãos não tem mais união, mas o fulano, o Beltrano não tem mais jeito. E aí você não sabe o que tem por trás disso. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o seu nome, por pedido da oração. Quero que você deixe uma situação que você esteja passando. Aqui embaixo nos comentários, eu vou estar orando por você. Deixe o seu comentário aí. Eu vou estar orando por você e vou estar te respondendo nos comentários. Eu sofri quase 15 anos no meu processo ministerial. Para hoje eu ser um apóstolo de Deus, para poder lutar pela sua causa. E eu quero que você, eu quero mesmo, com sinceridade, que você deixe nos comentários. Não precisa de ficar com vergonha. Coloca nos comentários aí o seu nome. Se você quiser conversar pelo WhatsApp, estou montando aí um atendimento aí pelo WhatsApp também para as pessoas. Então não sei qual a data que você está vendo esse vídeo, mas olha nos links aí. Também tem links aí também que possa te ajudar a levar para canais gratuitos que fala sobre casamento gratuitamente, que eu deixei para você disponível para você acessar. Eu espero ter ajudado, eu espero ter orientado, eu espero que você conseguiu entender as situações em que você vive, as situações que tem te deixado triste na sua família, na sua vida, no dia a dia. Eu quero ficar por aqui nesse vídeo, até o próximo vídeo, a gente se vê por lá.